esse é o primeiro vídeo do canal que eu queria criar há um tempinho, mas eu tava procrastinando, adiando, ficando com vergonha, então eu decidi que hoje era o dia e tudo tá propício para que seja, porque esse dia tá muito lindo, parece fundo verde. O vídeo de hoje não tem uma mensagem assim, porque é o primeiro vídeo, mas esses dias o meu computador, ele tava tipo me mostrando uma nota de 2017, que eu fiz em 2017, que são alguns fatos sobre mim. Eu não reli, tipo assim, eu não lembro a última vez que eu li esses fatos sobre mim, mas eu acho que seria legal fazer um vídeo reagindo, comentando sobre esses fatos no meu primeiro vídeo de apresentação aqui do YouTube. Eu mandei isso pra um amigo que eu fiz na época, que inclusive esse amigo até hoje me persegue, até hoje me manda mensagem, que não é mais amigo, né, obviamente. A gente cortou a relação acho que um ano depois. Ele até hoje me manda mensagem falando que queria construir uma vida comigo e não sei o que, não sei o que lá. Fato 1. Gosto de coisas nulas, tipo horário igual. Eu era viciada em olhar horários iguais, tipo 11h11, meio-dia e 12, tipo coisas assim. Agora eu não ligo mais tanto, eu quase nunca vejo horário igual. Coisa de criança, né? Eu tinha... 2017 eu tinha 14, sei lá. Sou muito aleatória, principalmente quando eu acho outra pessoa que é aleatória igual eu. Gente, eu acho que a maioria desses fatos vão ser aleatórios e nada a ver com nada. 3. As pessoas me acham muito impressionada, mas eu apenas gosto de olhar para as coisas com um olhar de isso é incrível, assim o mundo nunca fica sem graça. Eu sinto muita saudade de quando eu olhava para as coisas assim, tudo era muito pra mim, eu me impressionava muito fácil, eu percebia detalhes tipo em árvore, animais, essas coisas que hoje não percebo mais tanto, mas eu acho que eu gostaria de ter isso de volta. Nossa, meu, o sol tá que tá. 4. Surpreendo muitas pessoas, principalmente quando conto alguma coisa que já aconteceu comigo. Sei lá, não entendi muito. Mas esse surpreender muitas pessoas, acho que pode ser uma coisa que eu ainda gosto de fazer, que é dar presentes. É uma das minhas linguagens de amor e principalmente porque eu gosto de fazer os presentes que eu dou, então, não sei. 5. Algumas coisas que adultos falavam pra mim quando eu era criança me deixava bem triste e de alguma forma estragou um pouco minha infância. Meu Deus. Meu Deus. Pesando o clima total. Eu acho que foi muito em relação ao meu corpo. Eu sempre tive bastante problema com meu peso e em autoestima, assim, no geral. E isso deixou que eu focasse em, tipo, brincar, me divertir, pra focar em, tipo, como eu estou parecendo pras pessoas, sabe? Tipo, como as pessoas estão me vendo. Por exemplo, quando eu era pequena, pra eu usar shorts, eu precisava usar uma calça junto, uma calça legging junto com short. Eu sei que teve uma época que isso foi moda, mas, tipo, depois quando não era moda mais, eu continuei usando assim. Moletom, eu sempre tava de moletom na escola, não importa o que acontecesse, se tivesse um sol de 40 graus, eu estaria lá com meu moletom firme e forte. Enfim. Sim, 6. Odeio ser cobrada ou ser comparada com outras pessoas, mas isso acontece bastante, isso acontecia bastante. Eu acho que volta na parte do meu corpo e tal, as pessoas me comparavam muito, principalmente por eu ter sido uma criança gorda e a minha irmã ter sido uma criança magra. Então, enfim, era complicado. E aí depois eu acabava me comparando com as pessoas da escola, enfim. 7. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e não sei o motivo. Sempre quando eu pergunto pra minha mãe, ela muda de assunto logo do tipo, tá. Eu sei o motivo, né, gente? Ela não falava porque eu era uma criança. Mas é isso, algumas coisas tem que acontecer, são melhores separadas do que juntas. E hoje os meus pais são super amigos.
super amigos é um pouco forte, mas eles são amigos, eles conseguem conviver juntos, tem uma relação boa e, enfim. 8. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma delas é por parte de pai. Isso não tem como mudar com o passar do tempo, né? Continuo tendo 2 irmãs, graças a Deus. Não tenho muito contato com a minha irmã mais velha, mas um outro fato que eu vou incluir aqui é que os nossos nomes são muito parecidos. Ai, que ódio que eu tenho disso. O nome da minha irmã mais velha é Natália. A do meio chama Natasha e eu chamo Nathalie, né? Acho que vocês já sabem. Tá, 9. Quando eu era criança eu queria ser veterinária, mas agora prefiro fazer medicina por ter dó de mexer com os animais. Apenas isso. Contando agora pra Nathalie do passado, a gente não fez nenhum dos dois. Mal faculdade a gente fez. Eu comecei a fazer psicologia, fiz 2 anos, ou quase isso, e tranquei a faculdade. Fui fazer curso técnico de vestuário, de moda. E é isso que a gente gosta de fazer. A gente gosta de costurar, colocar a mão na massa. E eu acho que essa Nathalie aqui jamais pensaria sobre isso. Nossa, o ano de 2017 mudou muito a minha vida. E... enfim. Enfim, essa Nathalie daqui, muitas coisas dela já não existem mais, tá? Por conta do que aconteceu, né? 10. De criança até um tempo atrás eu não usava biquíni por não gostar do meu corpo. Tá, já comentei sobre isso. 11. Tenho muita, coloquei com asterisco, preguiça das coisas, pessoas. Eu acho que isso ainda continua. Alguns comportamentos, algumas situações eu fico tipo assim, sério, gente. Porque eu sou muito observadora, então eu consigo ver umas coisas que nem todo mundo vê. E aí eu fico tipo, não sei se eu gosto. 12. Meu Deus, eu era uma pessoa triste, né? Consigo segurar o choro facilmente. 13. Sou apaixonada pelo mar. Sim, e isso mudou muito também. Tipo, não que eu não seja mais, eu continuo, mas antes eu não mergulhava tanto, não ia tanto no mar. Agora, tipo assim, qualquer oportunidade eu tô indo. Inclusive, eu morro de vontade de entrar aqui, mas tem vários avisos que não podem, tem peixe aqui também, então, sei lá. 14. Não sou igual às outras meninas que vão pra praia pegar sol ou fica no mar. Eu levo livro ou fico ouvindo música. Tá. Agora eu faço tudo. Eu vou pra praia, pego sol, fico no mar, leio livro e ouço música. Acabou. Sério. Nossa, eu amo ler livro na praia. É a melhor coisa do mundo. Muito bom. E antes eu não gostava de pegar sol, agora eu adoro. 15. Mudaria para Ilha Bela facilmente. Sou apaixonada por aquele lugar. Continuo apaixonada por aquele lugar. Não sei se eu moraria hoje, talvez tipo passar uma temporada lá, com certeza. Mas, enfim, lá é perfeito. Meu Deus, que saudade, que saudade. 16. Um dia eu vou saber tocar todos os instrumentos existentes. Eu amo música e eu acho que eu tenho potencial. Eu acho que eu tenho potencial para aprender os instrumentos, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Tipo, não sou aquela pessoa que consigo, sei lá, dedilhar uma música só porque eu nasci assim, sabe? Mas, tipo, eu acredito que eu não seja também uma pessoa que tenha muita dificuldade para aprender, sabe? Nossa, meu cabelo tá molhado. E aí com esse vento ele vai ficar todo armado, todo cheio de frios, mas enfim. 17. Tenho muito medo de altura. Continuo tendo medo de altura, mas não é uma coisa mais tão relevante quanto era naquela época. Inclusive a primeira vez que eu fui numa montanha-russa foi no Beto Carreiro e eu desmaiei. Eu adoro contar essa história quando eu vou em algum parque de diversão e tal. Porque todo mundo fica tipo, meu Deus, então você não pode ir nessa montanha-russa. Mas eu sempre vou me cagando, com muito medo, mas eu vou. 18. A primeira vez que eu fui numa montanha-russa, eu desmaiei o trajeto todo.
Eu falei que eu amo contar essa história, né? 14. Como de tudo, não sou frescurenta com comida, é só eu não saber o que eu tô comendo, realmente. Eu não sou frescurenta com comida. Eu fui vegetariana por 5 anos, mas no começo desse ano, em janeiro, eu voltei a comer carne, então, tipo assim, pode mandar, pode mandar. Tipo assim, quando é alguns animais específicos, eu prefiro que, ou você não me conte o que eu tô comendo, conte depois, ou não me dê. É isso. Porque, tipo, se eu for saber o que eu tô comendo, por exemplo, no Peru, eles comem hamster. Não acho que eu vou querer comer. Não acho. 20. Acredito que dia 1 não exista, mas sim dia 1º. Eu acho que isso é uma lei, certo? Eu vou até pesquisar aqui. Porque eu sempre falei dia 1º e sempre foi uma discussão com as pessoas, vendo se era dia 1º ou se era dia 1, por exemplo, de dezembro. Dia 1 de dezembro. Não sei, eu sempre falei dia 1º. Acabei de pesquisar aqui no nosso rei ChatGPT. E ele falou que a forma mais comum e tradicional é falar dia 1º de dezembro, mas uma forma correta também é falar dia 1 de dezembro. Não é tão formal, mas dá também. Então, ó, todo mundo tava certo. 21. Gosto de usar palavras de intensidade juntas, ou palavras de intensidade que terminam com mente, depois de um muito. Nossa, essa fase foi meio triste. Foi meio complicada. Gramaticalmente. Que eu usava demasiadamente muito. Eu sei que tá errado, mas eu gostava. Ou era tipo extremamente muito alguma coisa. E aqui eu coloquei, depois do exemplo eu coloquei, sei que é errado, mas eu gosto bastante, eu acabei de falar isso. Tá, fato 22. Nunca sei qual mês vem primeiro, julho ou junho. Domino eles como mês das férias e o outro que é antes. Hoje em dia eu sei denominar isso, porque o mês de junho é o mês 6, beleza. E o mês de julho, com L é o mês 7. Então, tipo, é isso que eu sempre faço. Mas até hoje eu tenho que dar uma respirada, pensada, fazer assim pra lembrar qual mês que vem antes. 23. De uns tempos pra cá, minha vida virou de cabeça para baixo do nada. Sim, foi o que eu disse, que em 2017 a minha vida mudou bastante e depois de lá aconteceram muitas coisas que fizeram, enfim, a química do meu cérebro mudar. A minha mãe ficou internada, teve que fazer uma cirurgia e aí depois dessa cirurgia teve algumas complicações médicas que... muita coisa dentro dessa história, mas resumindo é que até hoje ela tem problema de saúde, agora ela é deficiente por conta dessa primeira cirurgia que aconteceu em 2017. Eu acabei de falar o 23 e aí o próximo número é 25, então vamos de 25. Queria ter uma autoestima boa. Pessoas que falam sou muito lindo têm o meu respeito. Na verdade não mais, porque normalmente quem fala isso é heterotop. Mas eu tô trabalhando muito na minha autoestima. Eu acho que é uma coisa que é tipo uma montanha russa. Tem dias que tá muito bom, tem dias que tá muito ruim. Tem sido mais difícil ultimamente por conta das minhas espinhas. Eu tô com muita espinha nessa região. Mas tipo, eu sei que é uma coisa temporária e eu não vou ficar tipo, ai meu Deus, eu sou horrorosa porque eu tô com 2 espinhas na minha cara ou alguma coisa assim. E tenho cuidado do meu corpo, da minha saúde, estou saudável, tô com saúde e eu acho que isso é o mais importante pra mim. 26. Eu amo assistir filmes. Mentira, eu não gosto de assistir filme, série, nem nada assim, porque eu não presto atenção. Eu preciso estar fazendo alguma coisa junto. Tipo assim, eu gosto de assistir, mas precisa ser em dias específicos, momentos específicos, porque senão eu não presto atenção, eu durmo. Normalmente eu assisto com outra pessoa, quando a outra pessoa está comigo, que aí eu tenho que, tipo, fazer uma companhia, sei lá. Eu presto mais atenção.
Ou quando eu tô fazendo crochê, que é mais fácil, que eu tô fazendo crochê ali, tipo, fazendo alguma coisa e ouvindo e às vezes olhando. Mas, tipo, não é uma coisa que eu fico, tipo assim, meu Deus, preciso assistir. Não mudou nada na minha vida. 27. Não consigo escolher coisas para serem as minhas favoritas, tipo filme, música, série, etc. Sim. Eu acho que a única coisa que eu tenho favorita, assim, é cor, que são duas. Nem isso eu consegui escolher. Mas eu não tenho nada outra coisa favorita. Porque, cara, se eu tenho tantas opções, por que eu vou escolher uma, sabe? Tipo, eu gosto de várias coisas. Entende? Não sei. Nunca parei por pensar sobre filme, música, série, enfim. 28. Sou extremamente muito indecisa. Mentira. Sou muito assim, tipo, ou é isso ou é aquilo. E quando eu estou indecisa, que acontece, nossa, eu odeio. É uma das piores coisas que eu posso sentir, porque eu fico baqueada quando eu tô indecisa. Tá, 29. Se todo mundo fala assim, eu falo não. Sempre fui do contra. Antes eu acho que era por ser do contra. Hoje em dia é mais porque, tipo, depende. Se eu quiser falar, se as pessoas falarem assim, eu quiser falar assim, eu falo também. Antigamente não, eu falaria não. 30, estamos quase lá. A primeira cachorra que eu tive, chamei de Princesa. Eu tive um cachorro antes dela, mas ele sempre fugia e o nome dele era bem difícil. Por isso não lembro, mas tenho certeza que o nome dele era bom. Eu não lembro o nome desse cachorro, eu acho que ninguém na minha família lembra. Ele era um cachorro de rua que ficava na rua, gostava de ficar na rua. A gente tinha uma casa, ele tinha espaço para ficar onde a gente morava. Mas mesmo assim ele sempre queria fugir, sempre queria ir pra rua. E então eu considero que a primeira cachorra que eu tive foi a Princesa. Linda, perfeita. O nome dela era Princesa Arco-Íris do Nascimento Ribeiro. O sobrenome dela, não sei agora, não sei se era nome composto, Arco-Íris, ou se era sobrenome, mas eu coloquei Arco-Íris como uma parte do nome dela. Muito fofa. 31. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que quando eu era menor era uma boa forma de eu me expressar o que eu tava sentindo, porque eu não era muito boa com palavras. Mas, tipo, quando eu cresci eu parei de escrever, não escrevo nada. Sei lá. 32. Tento ser calma, mas algumas pessoas têm o dom de me irritar. Eu me considero uma pessoa bem tranquila, mas como todo mundo, tem horas que eu explodo e não quero estar perto, não queira. Muito ruim. Tanto pra você quanto pra mim. 33. Eu sempre fui a mais alta da turma. Eu tenho 1,77 de altura, sempre fui a mais alta de todas as meninas, pelo menos. E até hoje, assim, sempre falam que eu sou alta, sempre perguntam se eu sou jogadora de vôlei ou de basquete, e a resposta é não. 34. Tenho uma lista de o que fazer antes de morrer. Nossa, essa lista deve ser boa. Não lembro dela, não lembro a última vez que eu mexi nela, mas eu lembro alguma coisa de tipo, clássico, né? Pular de paraquedas, tinha andar de ambulância, ver uma pessoa nascer, ver uma pessoa morrer, tipo, umas coisas assim. Essas são as coisas que eu lembro. Andar de balão. 35. De novo, tenho medo de altura, porém não deixo de fazer nada no alto. Vou em montanha-russa, tirolesa, sim. 36. Sou apaixonada por carros antigos. Vem de geração isso. Meus pais, eles adoram carros antigos. Meu pai sempre teve alguns carros, principalmente Fusca. E até hoje é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu gosto de, tipo assim, olhar e falar, ai, que bonito, lindo, nossa, bem cuidado e tal. A minha irmã já é tipo, nossa, olha esse farol, que é o mesmo modelo do carro de 1998, não sei o que. Eu fico assim, não.
Tá, 37. Quando eu crescer, vou ter uma Kombi de 1957. Eu lembro qual era qual é essa Kombi. Eu acabei de falar que eu não sou assim, mas eu lembro qual é essa Kombi. Mas que é aquela que tem uma coisinha assim. Enfim. Mas, tipo assim, sei lá. Não sei. Quem sabe? Se um dia eu puder ter uma Kombi dessa, eu não vou negar. 38. Eu vou viajar o mundo com a minha Kombi. Amei. 39. Amo receber, fazer cartas. Eu gosto muito, mas eu não tenho mais o costume de fazer isso. Preguiça. 40. Sou apaixonada por flores. Todo mundo fala que tem cheiro de cemitério, mas não acho. Eu gosto muito de flores, tipo, apaixonada é uma coisa forte, mas eu gosto muito de flores. Eu não sou mãe de planta, porque eu sou uma negação com qualquer tipo de planta, eu mato elas muito rápido, mas eu gosto bastante de quem tem, tipo, várias plantas em casa, assim, sabe? Tipo, tanto pra decoração quanto porque você gosta de cuidar. Acho bem chique. 41. Nunca perdi ninguém da minha família. Pelo menos não alguém próximo. Infelizmente isso mudou. Eu perdi... Nossa, já até dá vontade de chorar. Eu perdi meu avô na pandemia. Ele morreu de Covid em 2021. No mesmo dia que o Paulo Gustavo morreu. Divos. 42. Sou muito lerda e desligada em questão de conversas, piadas e indiretas. Não que as pessoas me mandem muitas, mas beleza. Mano, essa lista tá muito coisa de criança, né? Mas tá, não sou lerda, não sou desligada, nada. Eu pego assim. Você nem precisa falar nada que eu já peguei, já entendi. Agora que as conversas estão em inglês, eu tô tentando pegar o contexto aqui. Eu não estou mais morando... Estou morando nos Estados Unidos e é difícil pegar isso, então eu me sinto a Nathalie da cidade aqui, de 2017, tendo que aprender, sabe, de novo, a pegar essas coisas, essas indiretas, como que fala? Ter essa malícia. Porque agora tem inglês, né? Mas em português, meu filho... Olha diferente pro negócio pra você ver se eu não pego. Tá. 43. Sou extremamente curiosa. E quando alguém me deixa assim, fico tão louca que não consigo nem dormir. E fico criando várias hipóteses. Curiosa, né, gente? Fofoqueira. Continuo muito ansiosa quando alguém fala, tipo assim, ai, a gente pode conversar sexta? É bem sério que eu tenho pra te falar. E ainda é segunda-feira de manhã. Tipo assim, mano, sério que você vai fazer isso? Mas a tática é falar desse jeito. Meu, sim, a gente precisa conversar muito sério. E aí a pessoa vai ficar ansiosa também e vai falar antes do que ela quer, porque aí faltam 5. Se eu quero comprar alguma coisa, consigo guardar dinheiro facilmente para comprar o que eu quero. Com certeza, eu sou a maior mão de vaca do mundo. Eu sempre fui ensinada a guardar dinheiro, só que é um ponto na terapia, tá? Porque ao mesmo tempo que eu guardo, é muito difícil gastar comigo mesmo. Se minha mãe falar assim, Nathalie, me compra um carro, eu falo, com certeza. Vou lá, compro um carro pra ela, sem pestanejar, gasto todo o meu dinheiro, faço um empréstimo, compro o bendito do carro. Mas agora, se eu precisar de um carro, eu vou ficar o quê? Não, se eu precisar de uma bicicleta, um patinete, eu fico o quê? Vou gastar tudo isso de dinheiro comigo? É complicado. Eu odeio muito, tá em caps lock, comprar roupa. Tenho que ir em dias que estou inspirada, mas isso tá melhorando. Cara, assim, eu acho que isso de comprar roupa, você precisa estar num dia bom.
num dia que você tá se sentindo ok, que você tá bem consigo mesmo e tal. Porque senão todas as roupas vão ficar uma bosta. Não tem jeito. E aí comigo eu acho que continua assim, tipo, não curto muito sair pra comprar roupa. Eu sou mais de quem fica imaginando fazendo vários tipos de roupa. Não faço, mas eu gosto de imaginar. 46, já tomei remédio pra diminuir minha ansiedade. Quem nunca, né? Mas remédio controlado pelo médico, né? 47, amo demasiadamente muito tá em caps lock, tirar foto. É uma paixão que não consigo explicar. Sim, ela sabia do que tava falando. Eu adoro tirar foto. Não é uma coisa, um hobby que eu levo muito, mas é uma coisa que me faz muito bem. E eu gosto muito, tipo, eu tenho sempre... Ai, enfim, nem vou falar muito. Nem vou falar muito sobre, porque eu amo muito, eu amo, sim. 48. Queria que as ruas fossem mais retas e menos cheias de buraco para eu ir de skate para todo lugar. E que eu tivesse mais fôlego, né? Porque eu não aguentava nada. Mas sim, seria incrível. Até hoje penso sobre isso. Ou você aprende a dirigir, né? É uma boa também. 49. Sou muito pata. Eu não lembro como que era... Como que a gente usava essa expressão de tipo, nossa, você é muito pato? Eu acho que é tipo... Sei lá, mas não concordo. Não lembro como a gente usava, mas não concordo. 50. Não sei lidar com os meus sentimentos apenas. Olha só. Gente, 14 anos é muita coisa. Depois piorou. Nossa. Eu mudei de escola e... Nossa. Muita coisa nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais, conhecer a Nathalie de 14 anos um pouco mais também. Eu fiz esse canal para compartilhar um pouco a minha experiência aqui nos Estados Unidos, principalmente com a minha família, porque eu tô longe deles e eu sempre quero, sei lá, ter eles próximos de mim, principalmente quando eu tô em viagens, vivendo coisas que são surreais pra Nathalie, que queria tanto vir pra cá. Então, esse é um jeito que eu criei pra conseguir deixar minha família a par da minha vida, para que eles vejam o que eu estou vivendo aqui, pra... Enfim, sei lá, sempre quis fazer isso aqui e agora encontrei um motivo, que é pra minha família me assistir. Espero que eles queiram me assistir, mas, enfim, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!